Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus é bom e Deus é maravilhoso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Aleluia. Chegamos um pouco tarde, não é? Mas são coisas às vezes que temos que fazer e acontece isso. Mas a próxima vez entramos às 4h30. Glória a Deus. Neste momento quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, para falar da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa abençoar a sua casa e que compartilhe a palavra do Senhor. Diz na palavra do Senhor que quando falamos do amor de Deus, quando falamos da palavra de Deus, seja na internet, nós estamos evangelizando. Então, não é às vezes precisa ir para a África, ou precisa ir para a Europa, ou para os outros lados, ou para o Brasil, seja o que for, para a China, para a Rússia, sei lá. Devemos evangelizar através de compartilhar a palavra do Senhor para o seu amigo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, ou para o seu inimigo também, enviar o vídeo. Porque a palavra de Deus, sabemos que Jesus Cristo veio para todos. Jesus Cristo veio para todos. Não há discriminação em Deus. Por isso hoje vamos falar acerca, aleluia, hoje é o quinto domingo que vamos falar acerca do livro de João 10:27, mas vamos ler alguns versículos da Bíblia que tem a ver, também está no 10, que tem a ver também com isso tudo, com esta palavra de hoje. Então hoje o título é Jesus conhece e cuida de mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus conhece os seus filhos, os seus seguidores. Jesus conhece aquelas pessoas, deixa eu meter isso aqui, aleluia, glória a Deus. Jesus conhece aqueles que seguem de coração. Jesus conhece quem é a sua ovelha, aleluia, glória a Deus. Sabemos que Jesus cuida dos seus. Todos aqueles que o Pai entrega na mão de Jesus Cristo, ou todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus entregue na mão de Jesus. Porque é necessário que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Deus dá ao Filho. Porque foi Ele que veio e que morreu, foi crucificado em nosso lugar. Foi Ele que quer resgatar você do mundo, deste mundo da escuridão. Jesus não quer que você vive neste mundo por viver. Ele quer que você seja filho de Deus. Quando você não aceita Jesus Cristo como Salvador, quando você não tem Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, você é criatura de Deus. Você não é filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Filhos de Deus são aqueles que não negue a Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos lá. Deus é como um pai que vê o seu filho pela primeira vez
andar, o pai fica preocupado andar do lado do filho para ver se o filho não caia. E quando ele cai pela direita ou pela esquerda, o pai mete sempre a mão para proteger o seu filho, para que não se aleije, para que não se fere. Assim é Deus na nossa vida, assim é Jesus na nossa vida. O pai conhece o seu filho, porque ele criou o filho e conhece o que o filho gosta de comer, o que o filho não gosta. Assim é Deus também na nossa vida. Deus sabe quais são os nossos desejos. Deus sabe o que você precisa. Mas para isso acontecer é necessário nós pedir a Deus. É necessário nós pedirmos a Deus. Ele nos conhece. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que o filho precisa. Mas ele não dá coisas que sabe que vai te fazer sair da presença de Deus. Deus nos conhece. E Ele quer cuidar de ti. Ele quer que você um dia esteja ou tenha uma vida eterna. Deus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele sabe quando você está a falar a verdade ou quando estás a mentir. Por isso, se você queres que Deus cuide de si, se você quer que Jesus cuide de si, então continua falando a verdade. Continua falando a palavra de Deus para os seus irmãos, os seus vizinhos. Do resto, Deus cuidará de si, porque Ele te conhece. Deus conhece quando você está a mentir. Deus conhece quando você está triste. Deus conhece a sua voz quando você está chateado. Não se frustre com este mundo. Crê somente em Cristo Jesus. Crê que tudo vai correr bem, porque Ele é um bom pastor. Ele é que cuida dos seus filhos. Aleluia! Glória a Deus! Jesus cuidará de si. Ele é como um pai que zela pelos seus filhos. Ele é como um pai que cuida do seu filho. Quando o filho tem fome, ele sabe. Ele dá de comer. Então, qual é a fome que você tem? A fome da palavra de Deus? Então estude a palavra de Deus, porque é isso que Jesus quer que você estude da palavra. Depois Ele te mostrará o caminho. Depois Ele te ensinará a caminhar como uma criança. Quando o pai está assim, olhando se o filho vai cair ou não. Estude a palavra de Deus. E vai falar da palavra de Deus. Usa a internet para falar da palavra de Deus.
E Jesus Cristo, como bom pastor, cuidará de si. Diz a palavra de Deus que está em João 10, 26. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aqui a palavra de Deus diz que toda pessoa que serve a Cristo Jesus, toda pessoa que aceitou Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, eles conhecem o seu pastor. Aqui diz que também que eles conhecem a voz do seu pastor. Lembra que se tiver um rebanho de ovelhas, ou se tiver umas dezenas de ovelhas, quando o seu pastor chama, elas todas olham e seguem. Seguem o pastor. Por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Assim, Jesus Cristo, você que está perdido, você que está fora da presença de Deus, Jesus está chamando para voltar. Jesus quer que você volte para a casa de Deus. Lembra que nas ovelhas tem sempre um líder também. Aquele que tem o sino, que onde ela vai, quando o pastor chama, eles seguem. Então aqui o teu pastor, ele é que é este líder. Ele deve conduzir as suas ovelhas até o verdadeiro pastor, que é Jesus. Deve conduzir a sua igreja até Jesus. Oh, glória! A ovelha que não segue a voz do seu pastor é uma ovelha disfarçada. É uma pessoa que está vestido de lã de ovelha, mas por dentro é o carneiro. É a pessoa que vem para destabilizar. Mas Jesus é o bom pastor que morreu na cruz, crucificado por todos nós. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Mas se a igreja estiver em oração, o que estiver disfarçado, ou ele sairá deste meio, ou ele aceitará Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas para isso acontecer é necessário a igreja estar firme. É necessário a igreja andar com o Senhor como uma criança quando um pai está andando lá para ver se a criança cai ou não, para proteger, para que não bata numa coisa que possa se aleijar. Assim é Jesus que faz na nossa vida. Ele quer cuidar de nós. Ele quer que você esteja com Ele, para Ele te cuidar. Deus quer que você
aceita Jesus Cristo para ser o Filho de Deus. Porque não há Pai se você não assinar ou meter a certidão da pessoa que vais adotar, o documento da adoção. Se você não assinar, o filho não será seu. Ele não será seu filho. Mas se você assinar, o filho passa a ser seu. Assim também é a vida espiritual. Se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus assina, porque Jesus é a assinatura para que nós possamos ser filhos de Deus. Jesus disse: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus é a assinatura para que nós sermos filhos de Deus. Então aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Ele conhece. E todo aquele que conhece Jesus o segue. Aleluia! No 14, vamos sair do 27, vamos para o 14. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo disse: Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Um bom pastor é aquele que cuida da sua ovelha. Quando você cai, quando uma ovelha cai num buraco, o pastor larga as 99 e vai à procura da ovelha perdida. Assim Jesus faz nas nossas vidas. Quando nós estivermos caídos neste mundo, quando nós não buscamos mais a Deus, o Espírito Santo de Deus te toque para lembrar que você tens que orar. O Espírito Santo te toca dizendo: filho, volta. Busque mais ao Senhor. Sabe que a palavra de Deus diz que Deus não desiste de nós. Nós desistimos de Deus, mas Deus nunca desiste de nós. Por isso que Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Mas vamos ler aqui onde também diz que, exatamente, diz assim o 16: ainda tenho outras ovelhas que não são destes pastos. Também me convém a pregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Haverá um rebanho e um pastor. Aqui a palavra de Deus diz também que
Jesus, todo aquele que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são filhos de Deus, não é? Mas também aqui ensina que nós devemos falar da palavra de Deus, não só conversar entre nós cristãos, mas que devemos levar a palavra de Deus também às outras nações, que devemos falar com nossos colegas, nossos amigos, familiares, para que também eles ouvem a voz do Mestre, a voz de Jesus Cristo, para que eles também possam ser salvos em Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, ainda tenho outras ovelhas que não são deste pasto. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz. Quer dizer que Jesus quer que você também possa falar para os seus colegas, os seus amigos acerca de Jesus, para elas ouvirem a voz de Cristo Jesus, para que elas também sejam ovelha de Jesus, que sejam filhos de Deus. Então é necessário nós levarmos a palavra de Deus, porque como você vai fazer discípulos de Jesus se você não falar a palavra de Deus ao seu colega, ao seu vizinho, ao seu inimigo, para que Jesus possa ser o pastor desses que ainda não têm Jesus Cristo? Então é necessário nós irmos falando a palavra de Deus. Diz 15: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Sabemos que Jesus Cristo veio ao mundo e ele deu a sua vida para as ovelhas. Deu a sua vida por você, por mim, por todos nós. Então é necessário que nós devemos falar também da vida de Jesus a essas pessoas, para que eles possam ser filhos de Deus. Porque Jesus Cristo veio dar a sua vida por todos nós. Há muito para que nós possamos trabalhar e falar de Jesus Cristo. Vamos falar de Cristo Jesus. Vamos usar a internet para encher da palavra de Deus. Vamos usar a internet para pregar o Evangelho, conforme diz Jesus Cristo, a toda criatura. Aleluia! Que Deus possa abençoar a sua vida. Mas cuidado com o ladrão, porque o inimigo não quer que você aceite Jesus Cristo. Ele não quer que você seja o Filho de Deus. Ele não quer que você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque ele já está condenado. Mas você ainda há solução para que você possa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ser salvo.
ser resgatado deste mundo. Não caia na armadilha de Satanás, dizendo que este mundo está bom, que este mundo está maravilhoso, enquanto pessoas estão indo sem Jesus Cristo, estão partindo sem Jesus, enquanto há vida, há oportunidade de você se arrepender e aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoa a sua família e a sua casa, no nome de Jesus. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.